A partir do versículo 1. Diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que é da carne, para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui. Obrigado por tua graça, por teu amor. Obrigado por tua fidelidade. Obrigado porque o Senhor é o Senhor das nossas vidas. O Senhor é o motivo de nós estarmos aqui. O Senhor é a razão da nossa existência, a razão do nosso culto. O Senhor é a razão, Senhor meu Deus, de tudo em nós. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor é a nossa vida. O Senhor é a virtude. O Senhor é tudo o que nós temos e precisamos de Ti. E necessitamos da Tua presença. Necessitamos, Senhor meu Deus, da Tua graça. Necessitamos, Senhor, da Tua glória. Precisamos ser envolvidos por Ti. Precisamos, Senhor meu Deus, ser tocados por Tuas mãos. Precisamos, Senhor meu Deus, entender e que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor venha nos dar entendimento, venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha falar conosco, venha nos abençoar com a Tua palavra, que o Senhor, meu Deus, venha sobre nós com Tua graça, com Teu Espírito Santo. Pai amado, que o Senhor venha nos consolar com a Tua palavra, que o Senhor venha nos animar, nos alertar, Senhor, nos exortar, porque a Tua palavra é quem nos guia, Teu Espírito quem nos guia. É, Senhor, em Ti que nós buscamos e precisamos de Ti. Por isso nós oramos nesta noite. Vem sobre nós, vem nos tocar, Senhor meu Deus, e vem, Senhor meu Deus, falar conosco mais uma vez, para a glória do Teu nome, é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu li de novo esse texto aqui, mas eu não vou falar tudo ele de novo, né? Mas é só para nós lembrarmos de que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. E é interessante que a salvação ela não é universal. E esse versículo que Paulo diz aqui, ela já demonstra isso. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então há há algo a ser feito, há um lugar para se estar. E esse lugar é em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus.
E ele vai repetir isso novamente, quando ele vai falar assim, que aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é. Então nós precisamos estar em Cristo e nós precisamos ter o Espírito proveniente de Cristo, para que nós venhamos a ser dele. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo. E nós somos filhos de Deus se nós tivermos o Espírito de Cristo. E quem tem o Espírito de Cristo é filho de Deus. E no versículo 14, nós falamos semana passada sobre a mente, sobre o trabalhar na mente, no coração, o Espírito Santo, a vontade da carne e a mortificação da carne, e a mortificação da carne e buscar vida no Espírito, aquilo que o Espírito Santo gera em nós. E agora chegamos no ponto em que nós somos adotados. Versículo 14 vai dizer assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O nosso Deus, irmãos, Ele fez tudo por nós. Ele nos salvou, Ele nos abençoou nos lugares celestiais, como Paulo vai dizer em Efésios. E aqui, Ele nos enviou o seu Espírito Santo. E é interessante que o Espírito Santo não é alguém que nos aponta no mapa o caminho que nós precisamos seguir. Porque é interessante que às vezes a pessoa fala assim: você vai passar por essa estrada. Eu sou péssimo em entender isso, irmãos. Eu estou indo para Cascavel na igreja lá já faz 12 meses e eu ainda ponho o GPS para chegar lá, para não ter perigo de entrar numa rua errada. Terça-feira tentei ir sem o GPS, entrei uma rua antes. Sorte que eu lembrei, falei: não, eu tenho que virar aqui porque eu tenho que pegar aquela rua lá. Fui sem o GPS, mas já faz 2 meses. Melhor nem gastar minha mente acumulando lugares. Eu pego por essa rua. A mente da gente vai ocupar, irmãos, de uma coisa desnecessária se a tecnologia nos leva até lá. Eu já fiquei pensando nisso, que eu vou ocupar minha mente em um lugarzinho que podia ter mais um versículo da palavra de Deus, com o caminho para ir até lá na igreja. E pensando nisso, o Espírito Santo de Deus, as pessoas às vezes não vai explicar para você vai passar em tal rua. O meu patrão tem uma facilidade tremenda disso aí. Ele fala de uma pedra branca que tem pintado debaixo de uma árvore, do lado de um posto abandonado, depois de um mercado. Ele lembra de tudo. E a pessoa vai indo e vai falando: de fato tem isso ali. O pai também é a mesma coisa. O pai fala: você vai passar por tal cidade para chegar em tal lugar, você vai virar em tal e não sei aonde. Muita facilidade de lembrar, de guardar lugares. E as pessoas vão explicando para mim. Você pode explicar. Pode explicar, pode falar 10 vezes. Eu passando no lugar e vendo: aqui tem uma farmácia. Para a semana que vem, nem tinha visto que tinha uma farmácia aqui. Então, a explicação é interessante, que às vezes você consegue chegar lá. Mas o Espírito Santo é diferente, ele não te dá uma explicação de como chegar. O Espírito Santo, ele pega você pela mão e te guia. É diferente. O Espírito Santo é um guia. Então, todos aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Ser guiado pelo Espírito é estar caminhando junto com Ele. E quem foi num lugar turístico já sabe o que é caminhar com o guia, né? O guia vai falar: olha, aqui aconteceu tal coisa. E é interessante a gente pensar nisso, porque o Espírito Santo nos leva caminhando pela vida, nos mostrando a história. E ele mostrando a história nos demonstra para as nossas vidas o que é ser guiado pelo Espírito. Não é só uma caminhada sem graça. Porque olha como é interessante você ser guiado pelo Espírito. Você vai saber que as pessoas que também foram guiadas pelo Espírito passaram por lugares parecidos com o que nós estamos passando. Então, um guia turístico, a vida não é turismo, mas a nossa vida, nós somos peregrinos nessa terra, e nós sendo guiados pelo Espírito, nós vamos aprendendo no caminho. Então essa caminhada, ser guiado pelo Espírito, é que faz com que nós sejamos filhos de Deus. E aqui nós somos filhos
no versículo 15 vai dizer assim, ó, pois vocês não receberam o Espírito que os escraviza, porque quem é escravo, quem é filho não é escravo, quem é escravo não é filho, para novamente temerem. Ele tirou de nós o medo, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Nós somos filhos, não somos mais escravos. E é interessante quando a gente pensa nisso, que nós temos muitas vezes uma mentalidade de escravo. A nossa nação é uma nação que tem mentalidade de escravo. E nós, pensando nisso, eu lembro da parábola do filho pródigo, dos 2 filhos. E esses 2 filhos, um deles estava satisfeito ali aparentemente com a casa do pai, mas um deles falou assim, eu não quero mais, vou embora. E foi embora da casa do pai. E ele sofreu no caminho, porque ele deixou de ser guiado pelo Espírito. O Espírito já não estava mais guiando ele. E ele gastou tudo que tinha. Ele desperdiçou tudo que ele recebeu de herança. E em um determinado ponto da sua vida, quando ele estava tratando dos porcos, alguém disse assim que foi os porcos que pregaram para o filho pródigo, para ele voltar para a casa do pai, né? Mas não foi, irmãos, porco não prega. E ele estava lá, e ele resolveu voltar. O Espírito Santo deu uma iluminada nele, na situação dele, porque falou assim, você tem um pai, e esse pai tem escravos, e esses escravos vivem muito melhor do que você está vivendo hoje. Olha como é profundo isso. Um baque de realidade do quê? De que ele tinha um pai, e de que o pai tinha servos, e de que os servos viviam melhor do que ele estava vivendo agora, mesmo sendo filho. E ele falou assim, eu vou voltar para casa, e vou ir ter com meu pai, e vou dizer para o meu pai, pequei contra o céu, pequei perante ti, e não sou digno de ser chamado seu filho, faze-me como um dos teus servos. E ele volta para casa, e quando ele volta para casa, o pai vai encontrar com ele. E quando o pai vai encontrar com ele, o pai o abraça e o recebe, e ele fala, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, e não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai não deixa ele falar assim, trata-me como um dos teus servos. A conversa parou ali, pequei contra o céu, pequei contra ti, e não sou digno de ser chamado de seu filho. Isso demonstra para nós uma realidade. Nós pecamos contra o céu, pecamos contra o Senhor, contra o Pai, e não somos dignos de sermos chamados filhos. Mas o Pai não quer servos nem escravos, Ele quer filhos. Por isso que vem o Espírito Santo e nos guia, e quando Ele nos guia, Ele nos leva, nos torna filhos de Deus, por adoção. Adoção, irmãos, é algo muito lindo, é algo tremendo. E adoção, uma pessoa que é adotada, às vezes a pessoa tem aqueles complexos de que foi abandonada, de que foi desprezada por uma família, de que viveu órfão por um tempo, porque minha mãe me rejeitou, eu não tive um pai. Mas vem uma família e escolhe essa pessoa para fazer parte da família dele. Pensa que uma criança em uma situação de orfandade ou de abandono, tem pai e tem mãe, mas não estão presentes, pais ausentes, e vem uma família e fala assim, eu quero você para minha família. E quando uma criança ou uma pessoa é adotada, a primeira coisa que ela troca é o seu nome, é mudado o sobrenome. Então aquela velha vida ficou para trás, aquela velha família ficou para trás. Agora você vai assinar com outro nome. Agora você faz parte de outra família. Alguém te amou, te viu e te escolheu. Como é profundo ser adotado. Alguém te amou, te viu e te escolheu.
Te escolheu para quê? Para você fazer parte da família dele. Para que você faz parte da família dele? Para ele te cuidar, para ele te amar, para ele te levar e te guiar num caminho de filiação, de familiaridade e de bênção. E o que um adotado tem? Primeiro, um novo nome. E o que um adotado tem? Direito a uma herança. E esse direito à herança independe de ter outros nascidos do sangue. Não é verdade? Você tem um nome, você faz parte da família. Você tem direito à herança. Assim como o filho de sangue tem, o adotado também tem. E como isso é lindo, por quê? Porque Jesus é o filho, considerado filho de sangue, o unigênito do Pai, o único gerado. E nós fomos adotados. E o direito que Jesus tem, nós também recebemos nele. Glória a Deus. Nós somos filhos de Deus. Mas se nós formos guiados pelo Espírito. Então, a adoção é lindo por quê? Porque nós recebemos um novo nome. Recebemos direito à herança. E temos um relacionamento com uma nova família. Uma família diferente da que nós tínhamos. E Paulo vai frisar aqui sobre a escravidão. Porque a escravidão, irmãos, é viver longe de Deus. A escravidão é viver longe da família de Deus. Escravidão é não ter pai, não ter mãe, é não ter casa. Escravidão era o que o filho pródigo estava vivendo. O que o filho pródigo estava fazendo? Trabalhando e esperando que alguém desse pelo menos um pouco da comida dos porcos. Isso é escravidão. Trabalhar só pela comida. Trabalhar esperando que alguém tenha pena e te dê algo para comer. Pensa que esse menino tinha direito a uma herança e ele gastou essa herança. Como isso ilustra o homem no jardim, que nasceu filho, gerado, produzido por Deus, feito à imagem e semelhança de Deus, e tinha ali tudo. Mas a insatisfação bateu no coração do homem e falou assim: não, eu não quero mais ficar aqui. Vou comer do fruto que Deus falou que não era para comer. E esse homem jogou fora essa herança. E o que Deus faz? O homem perde essa filiação, perde essa imagem de Deus. Deus faz de tudo para trazer esse homem de volta para casa. O homem chega no fundo do poço, tentando ou querendo comer comida de porco. Querendo comer aquilo que era impuro. Querendo comer aquilo porque ele não tinha o que comer. E sabendo que tinha direito à filiação, porque ele deixou a casa do pai. Mas não é, no caso do homem, do pecado, que pecou lá em Adão, e todos nós pecamos, não é o homem que toma a iniciativa. É Deus que toma a iniciativa sempre. Você vê que Deus vai sempre tentando atrair o homem de volta. Quando ele achou alguém, como Enoque, por exemplo, que estava lá andando com Deus, sendo guiado pelo Espírito, Deus tomou para si. Do nada Enoque deixou de ser, deixou de existir, porque Deus falou assim: não, esse homem é bom para viver nessa geração. Como é lindo e tremendo isso, que o dia que eu chegar no céu eu quero conversar com Enoque. Falar assim: cara, o que você fazia para Deus olhar e falar assim: olha, eu vou tomar você, porque essa geração não é digna da tua presença. Glória a Deus, aleluia. Os heróis da fé, que a Bíblia vai falar assim, homens dos quais a terra não era digna. E você olha para a vida dos homens e fala assim: não, mas eles têm bastante defeito, esses homens. Mas tudo parte de Deus. Deus constrói arca, traz pessoas para construir a arca, atrai pessoas para dentro da arca, para salvar o homem, para manter o homem. Deus tenta destruir toda a geração de Israel, mas Moisés intercede e Deus fala: não, então ainda tem jeito, eu tenho um plano, eu vou trazer alguém que vai mudar isso. E ele fala isso para o próprio Moisés. Vai falar para Moisés assim: ó, vai se levantar um profeta semelhante a você, mas ele vai ser mais poderoso do que você. E ele vai mudar a história e vai nos tornar filhos. Irmãos,
o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Nós somos adotados. Sabe aquela brincadeirinha, né, que os irmãos faziam com os mais novos, os irmãos mais velhos? Você foi adotado. Nós achamos você na enxurrada. Quem já fez isso com o irmão mais novo aí? A minha mulher fazia bastante isso com a irmã dela. Nós achamos você na lata de lixo. Eu já vi as crianças fazendo isso. Você sabia que a mãe achou você na lata de lixo e criou você? E aí algumas crianças acreditavam, iam para casa chorando. Outros falavam assim: não, um dia chegou alguém e colocou você numa caixinha de sapato na porta da casa e bateu na porta, saiu correndo e te deixou lá e nós cuidamos de você. Mas com o Espírito Santo é diferente, com Deus Pai é diferente, nós não fomos abandonados. Glória a Deus. É nós é que vivíamos como escravos, sem conhecer o poder da filiação do nosso Deus. Até que um dia o Espírito Santo nos atraiu à presença desse Deus. Aleluia. Nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Um dia nós caímos em si, não em nós mesmos, mas o Espírito Santo fez a gente cair em si, de que na casa do Pai tem lugar, na casa do Pai tem comida, na casa do Pai tem celebração, na casa do Pai tem alegria, na casa do Pai tem festa e tem lugar para nós. E nós fomos atraídos para isso. Nós fomos adotados. Aleluia, Senhor. Pensa, você está ali esperando uma família te adotar. Pensa na aflição do coração de uma criança numa espera por adoção. E pensa aquelas famílias chegando e olhando. Deve ser muito triste isso, irmãos. Deve ser terrível. E quando se fica um pouquinho mais velho é pior ainda, porque vai se indo a esperança de ser adotado. Não é verdade? Porque assim, as pessoas preferem pegar um mais pequeno, um bebê, porque já não tem tantas experiências, não tem traumas tão grandes na vida, já não vai ter tanta dificuldade na criação, já não vai ter tanto... E a adoção é algo complicado. No nosso país é algo difícil de se fazer, a menos que você seja diferente, daí é mais fácil. Mas se for uma família tradicional, tem muita dificuldade de adotar uma criança. Você tem que ficar numa fila de espera, e essa burocracia faz com que crianças envelheçam em orfanatos e não tenham uma família. Aí você pensa lá naquela situação de tristeza, de espera. Mas aqui a palavra de Deus fala quando nós nos tornamos filhos por adoção, é tornar filho quando adultos, não é como crianças. Quando adultos, nós fomos adotados, nós fomos chamados depois de grande, depois de uma vida toda de espera, de escravidão e de orfandade, Deus resolveu nos chamar de filhos. E através do Espírito Santo nós podemos chamar Ele de Abba Pai. Abba Pai é algo de familiaridade mesmo. É de uma família que tem um bom relacionamento. Que chama de paizinho. Que chama de pai. E quando o Paulo está falando isso, para a gente é comum às vezes. Paizinho, Abba Pai, papai. Mas para o povo de Israel, o povo romano, isso era uma dificuldade. O povo grego, porque o povo de Israel, irmãos, não conseguia chamar Deus de Pai. Nas suas orações, não podiam. O nome do Senhor era impronunciável para que as pessoas não usassem o nome do Senhor em vão. Quase ninguém ousava pronunciar o Yahvé. A gente fala isso, mas é tão complicado as letras ali que ninguém consegue pronunciar. O povo de Deus, que era o povo escolhido de Deus, tinha essa dificuldade. Tanto é que eles terceirizaram, foi falado aqui domingo à noite, eles terceirizaram porque eles falaram assim: fale Deus conosco, fale você conosco, e não fale Deus, porque se Deus falar, nós vamos morrer. O temor a Deus se tornou um medo de Deus.
E quando Paulo vem e fala assim, através do Espírito, nós podemos chamar o Pai de paizinho, nós somos filhos por adoção, nós fomos adotados grande, nós fomos enxertados, nós fomos atraídos e nós estamos e fazemos parte da família de Deus. Isso é algo que deveria nos motivar a ser guiado cada dia mais pelo Espírito. Por quê? Porque o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Na antiguidade, nesse tempo em que Paulo está falando, a hora que alguém, uma família ia adotar, precisava de testemunhas. Testemunhas, e se eu não me engano era 12 testemunhas, que precisavam participar desse momento de adoção. E nesse momento de adoção, pelo menos 7 dessas pessoas, se essa nova família viesse a faltar, teria que ficar responsável por essa criança adotada, para cuidar dela, no caso da falta da família. E aqui, irmãos, quem é testemunha, ele testifica com o nosso Espírito, é o Espírito Santo de Deus. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Glória a Deus. Como eu disse semana passada, acho que no capítulo 7, só fala uma vez do Espírito Santo. Olha quantas vezes que já foi falado aqui nesse capítulo 8. É mais de 10, acho que é 16 vezes, se eu não estou enganado. No capítulo 7, fala muito de eu. Mas no capítulo 8 fala do Espírito Santo. No capítulo 7 chega um momento em que Paulo, e assim como nós, chega num momento de desespero e dá um brado, diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E no capítulo 8 vem um bálsamo dizendo assim: vocês são filhos de Deus. Vocês são filhos, e por causa do Espírito Santo de Deus, vocês podem dizer: Abba, Pai. E o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Não é co-herdeiros de Cristo. Nós somos co-herdeiros com. Pensa que Cristo é filho. E o Cristo filho morreu na cruz, mas ressuscitou. E o que Paulo vai frisar sempre, lá em Filipenses, lá em Gálatas, e Pedro vai pregar no sermão em Atos capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, sobre a ressurreição. Então Cristo, nós somos co-herdeiros com Cristo, por quê? Porque Cristo herdou a ressurreição. Cristo herdou o trono. E assim nós que somos da família de Deus, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Aí entra algo pesado, né? Nós somos co-herdeiros com Cristo se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. O caminho para a glória passa pelo sofrimento. O caminho para a glória passa pelo sofrimento. O nosso Senhor passou por muito sofrimento até chegar na glória. E é interessante, irmãos, que nós não conhecemos a glória como ela é ainda. Não é verdade? Você deve conhecer alguém chamado glória, né? Mas conhecer a glória de Deus como ela é, a gente não conhece. Mas você pensa que vem Jesus e deixou a glória. Ele conheceu a glória e veio para essa terra viver sem a glória. Quando a gente fala assim, Jesus deixou o céu, ele deixou a glória. Ele deixou o céu, ele deixou a grandeza do céu, ele deixou a grandeza de ser Deus e veio nessa terra. E por isso que na sua oração ele fala assim: Pai, agora está pronto, devolve a glória que eu tinha antes de vir.
Pensa que nós não conhecemos a glória e almejamos a glória. Jesus conheceu a glória, abriu mão da glória, correu o risco de perder a glória. Porque viver nessa terra como um homem sem pecar é correr muito risco. Pensa que Jesus estava diante de situações que nós passamos no dia a dia, mas ele venceu. Se ele não vencesse, ele nunca mais ia ter a glória que ele tinha um dia lá na eternidade. E ele fez isso por amor a nós, mas ele passou por muito sofrimento. Então, para chegar na glória, precisa passar pelo sofrimento. Só que o sofrimento de Cristo foi maior, porque enquanto ele sofria, havia no seu ser a possibilidade de nunca mais voltar a ter a glória que ele teve um dia. Nós sofremos, mas nós não conhecemos, almejamos e queremos, mas nós não conhecemos como é de fato. E se às vezes conhecêssemos, nós teríamos mais desejo e venceríamos e lutaríamos mais contra o pecado do que lutamos hoje. Nós buscaríamos mais santidade, buscaríamos mais Deus. Para quê? Para que nós sejamos dignos de participar dessa glória. Para ser co-herdeiro com Cristo. Quem almeja a glória, hein? Glória a Deus. Quem quer estar com Cristo? Paulo falou assim: eu não sei se eu quero ficar e continuar fazendo a obra de Deus, ou se eu quero partir para alcançar a glória de Deus. Versículo 18: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados, aí a gente almeja mais ainda, com a glória que em nós será revelada. Glória a Deus. Existe uma glória a ser revelada. Passamos por sofrimentos? Passamos por sofrimentos. Não é o sofrimento que garante a glória. Não é o sofrimento, foi Jesus que garantiu a glória. Mas nós nos tornamos participantes do seu sofrimento. E quando a igreja é perseguida, e eu sou a igreja do Senhor, você é a igreja do Senhor, você é perseguido. Quando a igreja é afrontada, quando a igreja é afrontada e a igreja é apedrejada, ela sofre. Então nós como igreja, nós sofremos também. Mas o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado. Você já parou para pensar que assim, a gente passa por alguns sofrimentos, mas tem gente que passa por sofrimentos muito maiores do que a gente. E tem gente que vive uma vida de sofrimento. E essa pessoa que vive uma vida de sofrimento, e às vezes a gente passa por uma pequena dificuldade e isso já nos afeta, nos abala, nos desanima, nos deixa para baixo. Você imagina uma pessoa que vive em constante sofrimento. Mas ainda esse que vive em constante sofrimento, Paulo vai dizer que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Que esse pensamento de glória a ser revelada venha estar sempre na nossa mente. Nos momentos de dificuldade, aleluia, nos momentos de luta e de dor. Teve um colega que perdeu a avó hoje, e daí nós estávamos comentando que às vezes a pessoa fica sofrendo muito. Aí o rapaz falou assim, é que a gente não sabe bem certo como é o céu. Se a gente soubesse já, se a gente imaginássemos mesmo, a gente ia querer ir logo. Verdade. E essa glória, irmãos, porque assim, a vida é sofrida, para alguns menos, para outros mais, mas não é o sofrimento que nos garante a glória, é o sofrimento de Cristo que nos garantiu a glória. Vamos passar por sofrimento? Sim, porque nós estamos vivos, mas nenhum sofrimento que você passe aqui na terra pode ser comparado com a glória que em nós será revelada. Não tem dor maior do que essa glória, não tem dificuldade maior do que essa glória, não tem luta maior do que essa glória, não tem sentimento que seja maior do que essa glória. Por isso nós precisamos almejar esse dia tão tremendo e tão poderoso, porque nós somos co-herdeiros, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo.
Coloque-se de pé. Pense no que Deus tem, irmãos. Pense no que Deus faz. Pense no que Deus já fez. E pense que isso não é uma agulha daquilo que Ele tem, daquilo que Ele faz e daquilo que Ele pode fazer. Então você imagina o que será a glória. Às vezes você tem uma oportunidade de viajar e conhecer os lugares e você fala, como é lindo este lugar. Aí você fica pensando, o Deus que criou esse lugar, que é lindo, mas é corrompido, é estragado por nós, seres humanos, e pela natureza caída. Você imagina como não será a glória que há de ser revelada. Você imagina a alegria, você imagina que não é só ambiente, é sentimento, é algo em nós. Essa glória, irmãos, age em nossas vidas. Já teve um culto que você sentiu muito a presença de Deus e você pensou assim, não podia acabar esse culto. Você já entrou no seu quarto para orar e sentiu tanto a presença de Deus e pensou assim, não precisaria sair daqui hoje. Aquele sentimento de alegria, assim, que você só quer chorar ou sorrir, você não é uma mistura de sentimentos e sensações, que você fala assim, como é bom estar aqui, como é bom sentir isso, eu não quero que isso pare nunca, eu quero continuar aqui. Você imagina você na glória. Aleluia. É isso o tempo todo. É presença manifesta de Deus. Lá não vai precisar de sol, porque a glória do Senhor iluminará a cidade. O poder de Deus vai estar presente o tempo todo ali naquele ambiente. O pecado não terá mais influência. Essa glorificação é maravilhosa, porque o pecado já não vai mais existir. Então o sofrimento do tempo presente não se compara com a glória que há de ser revelada. Glória a Deus. Tem dias que a gente passa por lutas e por dificuldades, passa por tristezas, às vezes a gente está lutando, está com dor, está com um sentimento de tristeza, de desânimo, de ansiedade. Nesses dias você precisa lembrar da glória. Nesses dias você precisa falar, Senhor, eu vou vencer isso e eu vou chegar na glória. Porque nós somos eternos e fomos chamados para a eternidade. E que o futuro não venha gerar ansiedade, porque se o futuro gera ansiedade, nós estamos esquecendo que nós somos eternos. Nós vivemos para a eternidade. O nosso relacionamento com Deus é baseado naquilo que Ele já conquistou para nós. Viva olhando para a glória. Lembrando da glória, buscando esse Senhor e esse Espírito Santo que nos toma pela mão e nos leva nessa caminhada e nos mostra aonde as pessoas passaram, aonde elas erraram, e fala assim, filhinho, por aqui você não tem que passar, vamos por aqui, aqui é o caminho. E nesse guiar pelo Espírito Santo de Deus, nós chamamos Deus de Pai. Nesse guiar pelo Espírito Santo, nós recebemos um novo nome. Nós não somos mais escravos do medo, agora nós somos filhos de Deus. Nesse guiar pelo Espírito, nós vamos entendendo que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Quem é guiado pelo Espírito Santo passa pelo sofrimento pensando na glória. Obrigado, Jesus. Obrigado por este momento, obrigado por Tua graça, por Tua fidelidade, obrigado por Tua presença, obrigado porque o Senhor é o Senhor das nossas vidas, obrigado por Tua palavra que nos consola, nos conforta. Pai amado, obrigado por Tua igreja que está reunida aqui nesta noite. Abençoe os Teus filhos, derrame das Tuas bênçãos, ou que nós possamos tomar posse das bênçãos que o Senhor já conquistou para nós. Pai, ajuda-nos a entender que somos filhos, que somos herdeiros e que podemos te chamar de Abba, Pai, de Paizinho. Nós temos livre acesso ao Teu trono agora, Senhor.
Muito obrigado, Pai querido, por este momento. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós clamamos neste momento em favor da vida do pastor. Pai amado, toca ele ali, Senhor. Cura de toda enfermidade, todo mal, tira toda dor. Traz alívio, Senhor, para a glória do Teu nome. Nós clamamos a Ti, Senhor, e Te agradecemos, porque assim nós cremos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todos nós, não só agora, mas para todos sempre. E todos que amam o Senhor Jesus podem dizer amém.